Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Neste vídeo vou falar 3 formas de você vencer o diabo. Existem várias formas de vencer o diabo. Eu elegi aqui algumas pelas quais você deve usar para vencer o diabo. Eu me chamo Alex Jesus. Curta, comenta, compartilha e ativa o sino das notificações. Você receberá vídeos como esses e a sua vida será abençoada e também a vida de outras pessoas através de sua ação de graça realizada aqui no vídeo. Então assista o vídeo todo, tá bom? Nós vamos falar sobre fortalecimento espiritual, sobre fugir da tentação ou fugindo da tentação e terceira, redirecionar as suas tentações. A última é a melhor e mais extraordinária forma de vencer o diabo. Quando a tentação vem, como redirecionar. Não é como você luta contra a tentação, é como você redireciona. Então vamos lá. A primeira forma de vencer o diabo é o fortalecimento espiritual. Através do fortalecimento espiritual, você pode vencer o diabo. Afinal, nós estamos numa batalha espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas as nossas ferramentas são espirituais e poderosas em Deus para lutarmos as nossas batalhas espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que as batalhas espirituais existem e que nós devemos estar fortes espiritualmente para batalharmos e vencermos. E isso inclui leitura da Bíblia Sagrada, oração, que seria a conversa com Deus, que seria o mesmo que buscar por Deus, estudar a palavra de Deus e, além de tudo, também ter comunhão com os irmãos. É extraordinário como a sua vida espiritual aumenta se você estiver perto de pessoas espirituais. Preste atenção. Uma pessoa fraca espiritualmente pode andar com você, mas você não pode andar com alguém fraco espiritualmente. O que isso quer dizer? Há uma grande diferença entre alguém andar com você e você andar com alguém. Quando você anda com alguém espiritual, fraco espiritualmente, este fraco espiritualmente vai direcionar você para a fraqueza espiritual. Quando este fraco espiritualmente anda com você, é você que direciona este fraco espiritualmente para se fortalecer espiritualmente. Então, busque por ajuda espiritual, busque pela palavra de Deus e então você se fortalecerá. Diz no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, da seguinte maneira: estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você já ouviu uma frase, alguém dizendo bem assim, nossa, o diabo se levantou contra mim de uma maneira... Peraí, mas a Bíblia diz que o diabo, ele caiu do céu para a terra, mas na terra ele está ao nosso derredor, na terra ele está de pé. A terra é o reinado do diabo, então ele nunca esteve caído na terra ele está ao nosso derredor. Então, se nós não buscarmos não orarmos por Deus, não orarmos buscando por Deus, não buscarmos a palavra de Deus, não nos fortalecermos de maneira nenhuma, quando a batalha espiritual chegar, nós estaremos fracos espirituais e então perderemos. Segunda forma, fugir da tentação. A Bíblia nos aconselha que nós devemos fugir das paixões de nossa mocidade. E isso para você jovem, para você moço, para você rapaz, para você moça, não inclui somente a parte sexual. Inclui todas as áreas da vida que atraem a juventude, como por exemplo, o dinheiro, a vida fácil, as festas, as baladas, tudo isso o inimigo utiliza para tentar os jovens. Quando nós nos submetemos a Deus, aliás, quando nós fugimos de nossas tentações, submetemos a Deus, então resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Isso é o que diz lá no livro de Mateus. Mas eu vou ler aqui, Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o problema não é o pecado, o problema é a tentação. A pessoa peca porque caiu na tentação. O problema então não é o pecado, é a tentação. E muitas pessoas flertam, namoram, noivam com a tentação.
Eu quero dizer, andam de mão dadas com a tentação. Não fogem da tentação e por isso caem. O espírito pode até estar forte, mas a carne é fraca. Então nós temos 3 guerras, aliás, nós temos 3 seres dentro de nós. Nós somos 3 seres coexistindo no mesmo espaço, brigando por um espaço e quem vence. Por exemplo, nós temos a carne brigando contra a alma e contra o espírito. Nós temos o espírito e a alma brigando contra a carne. Então, nós estamos em guerra todo o tempo todo. Então, o segredo é, fuja da tentação. Você viu a tentação? Fuja. E como nós fugimos da tentação? Entra o 3º passo. Redirecione a tentação, a sua tentação. Isso vem, meus irmãos, ao invés de você focar na tentação, busque redirecionar a tentação para coisas positivas. Por exemplo, eu recebo mensagens diariamente de pessoas que têm um toque religioso ou até mesmo fizeram promessas e não cumpriram. E então estão angustiadas, perdidas, sem saber o que fazer e como proceder. Caíram na tentação, quebraram a promessa, pensaram coisas e agora o diabo os oprime, né? O inimigo os oprime ou então até a falta de conhecimento mesmo. Mas quando a tentação vier, quando o desejo da carne vier, seja por dinheiro, seja por sexo, seja por qualquer outra coisa, direcione a sua tentação para coisas positivas e boas. Quais? A Bíblia ensina, irmãos, a buscarmos a fé, a justiça, o amor e a paz de Deus com o coração puro, invocando ao Senhor. Desta forma, nós direcionamos as nossas tentações. De que forma eu faço isso? Então, você, na hora da tentação, por exemplo, pessoas que são viciadas em um determinado tipo de pecado, seja lá ele qual for, de qualquer espécie, na hora que vier o desejo, abra a Bíblia, bate o joelho no chão, vá orar, mesmo que continuar aquele desejo em seu coração, insista, não desista, né? Faça, eu por exemplo tinha um cansaço horrível de leitura da Bíblia, de outros livros, de estudar, então foi no esforço de estudar para a faculdade que eu venci isso daí. Hoje para mim é natural, então mas as primeiras guerras, as primeiras batalhas travadas é ruim, é cansativo, então você precisa redirecionar as suas tentações. Mas uma coisa que eu devo enfatizar aqui para os irmãos é que é o seguinte: essas são apenas algumas formas de vencer o diabo. As batalhas espirituais são reais, são existentes e são contínuas. E cada pessoa tem liberdade ou adaptação melhor para encontrar qual dessas ferramentas, quais destes métodos, quais dessas formas vão melhor se adaptar aí no seu convívio, no seu dia a dia, para que você vença o diabo. Mas lembre-se, essas são apenas 3 de várias formas que você pode utilizar para vencer o diabo. Você pode vencer o diabo de diversas formas diferentes com o auxílio espiritual de Deus. E é importante também, meus irmãos, buscar por orientação de Deus e confiar em sua força para resistirmos ao diabo. Veja bem, a força para nós resistirmos ao diabo não vem de nós, mas vem de Deus. Então, vamos recapitular. Então, você deve buscar por fortalecimento espiritual. Como? Orando, lendo a Bíblia, crescendo espiritualmente. Segundo, fugindo da tentação, fugindo das coisas que possam te derrubar. Terceiro, redirecionando as suas tentações. Foque não apenas na sua tentação, mas como você vai direcionar ela. Se você sofre a tentação e fica parado, estagnado, ela vai te vencer. Você deve imediatamente tomar uma atitude, focar em coisas boas e não em coisas ruins. Eu espero que esse vídeo extraordinariamente tenha te ajudado, te iluminado e em nome de Jesus que você vença as tentações e as batalhas espirituais. Curta, comenta, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e abençoe outras pessoas com este vídeo, tá bom? Deus abençoe.